Eu peguei a última prova da OAB. Por que que eu peguei a última prova da OAB? Eu peguei a última prova da OAB porque ela foi uma das mais, vamos dizer assim, uma das mais polêmicas, tá? Ela foi uma das mais polêmicas. Eu vou mostrar a você como você se livrar da pegadinha da OAB. Eu só preciso que você me ajude em alguns dispositivos, tá? Vou podendo ficar olhando. Só quero que você me ajude nisso. Mas olha só, eu quero que vocês também peguem o vadimeco de vocês, tá? Gostaria bastante que vocês pegassem aí o vadimeco de vocês. Ó, Jefferson Pérez ajuizou reclamação trabalhista contra o seu ex-empregador. Então você vai ver, nem disse nem quais são as técnicas ainda. Calma que eu vou dizer. Contra o seu ex-empregador. A sociedade empresária Costela de Ouro Limitada. O restaurante mais conhecido é o Distrito Federal. A ação foi ajuizada em 30 de janeiro de 2019, quando a questão a gente vai aprender umas besteiras, né? Tramitou perante a 503ª Vara do Trabalho do Distrito Federal, sob o número tal, e a sentença julgou procedente os pedidos. Se tem sentença, a gente já começa a pensar na possibilidade de um RO. Eu estou dizendo que é um RO? Não. Presta atenção, Antônio Carlos. Eu estou dizendo que é um RO? Não. Mas tem sentença, então existe a possibilidade, tá? Uma sentença que julgou, né? Uma sentença que julgou uma reclamação trabalhista, a possibilidade de ser um recurso ordinário, tá? Um RO. Não sei se é RO. Primeira técnica é um negócio chamado de dúvida. A dúvida, pessoal, até ficar grande aqui. Vou logo dizer a primeira técnica. Primeira técnica é a seguinte: a dúvida, pessoal. A dúvida não é a sua inimiga. A dúvida é a sua amiga durante a prova. Na segunda fase da OAB, durante a identificação da peça, a dúvida é a sua maior amiga, a dúvida é a sua maior aliada. Como assim? Que dúvida é essa? Você vai ficar na dúvida se é um RO, se isso é embargo de execução, embargo de terceiro ou agravo de petição, se é mandado de segurança, se é mandado de segurança, se é, deixa eu ver, se é reclamação trabalhista ou ação de consignação em pagamento. Você vai ficar em dúvida se é contestação em embargo de terceiro. Você vai ficar em dúvida, né, se é agravo de petição, embargo de execução, embargo de terceiro. Ou até mesmo mandado de segurança. Entendeu? Técnica número 1. Tenha dúvida sobre que peça é. Escreva ali do lado quais são as possíveis peças. Por enquanto, a gente viu ali uma reclamação trabalhista julgada, a possibilidade de ser um recurso ordinário. Estou dizendo que é um RO? Não. Não estou dizendo que é um RO, tá? Mas existe a possibilidade, pelo que eu li até agora. A sociedade empresária recorreu. Então, se ela recorreu, já teve um ROzinho aqui. A sociedade empresária recorreu, mas o TRT manteve a sentença, tá? Manteve a sentença. Perfeito? Se manteve a sentença, eu posso pensar num recurso de revista. Posso pensar num recurso de revista. Advindo o trânsito em julgado, aí rapaz, se transitou em julgado, esse recurso em revista, por enquanto não, esse RO, por enquanto não. Mas eu já posso pensar que uma ação rescisória, transitou em julgado, né? Possibilidade de ser, por exemplo, uma ação rescisória, já que houve trânsito, né? Já que houve trânsito em julgado, tá? Já que houve trânsito em julgado. A liquidação ela importou em 72 mil. Se está liquidação, eu já estou diante de um processo de execução. Aí, processo de execução já são outras peças diferentes do processo de conhecimento. A liquidação importou em 72 mil reais, mas a sociedade empresária não pagou voluntariamente a dívida, tá? Não pagou a dívida, em que pese ter sido citada para tanto. Foi citada a empresa para pagar, não pagou.
Tentou-se fazer execução forçada com as ferramentas existentes na Justiça do Trabalho, igualmente sem sucesso. Então, o juiz, de ofício, sem suspensão do feito, instaurou o incidente de desconsideração. Então, já existe aqui, olha, já existe aqui um incidente, já existe um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o bendito IDPJ, tá? O bendito IDPJ. E citou os sócios Pedro Serra e Maria Serra para manifestação em 10 dias. Então, os sócios participaram do IDPJ, tá? Os sócios participaram, né? O sócio Pedro Serra e Maria Serra, eles participaram do incidente de desconsideração. Maria Serra, opa, coisei demais. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Maria Serra, tá bem aqui, ó, bora pra cá. Maria Serra, 3 dias após a decisão, procurou você como advogado, dizendo que ela saiu da sociedade em março de 2015. Ato devidamente averbado perante a junta comercial. Ela saiu em 2015. A reclamação trabalhista foi proposta quando? Em 2019. Portanto, reclamação trabalhista proposta mais de 2 anos após a saída da Maria. Após a saída da Maria. Pessoal, vamos lá. Maria saiu. Vamos lá. Maria saiu, tá? Se tiver, né? Vamos para cá. Maria saiu. Ela disse que saiu em 2015. Reclamação foi proposta 4 anos depois, mais de 2 anos após a saída dela. Aí eu pergunto, Maria tem responsabilidade? A resposta é não. Maria não tem responsabilidade. Então, uma peça que pode ser aqui, não estou dizendo que é essa, embargo de terceiro. Nós já temos ação rescisória, porque lá em cima fala em trânsito em julgado, tá? Estou vendo aqui a possibilidade de serem embargos de terceiro, tá? A possibilidade de serem embargos de terceiro. Sendo que Jefferson Pérez trabalhou na sociedade empresária de janeiro de 18 a dezembro de 18. O mal entendido, segundo Maria Serra, foi que na contestação juntaram o antigo contrato social, no qual constava o seu nome. Maria Serra afirmou ainda e comprovou documentalmente que é aposentada do INSS. Aposentada, tá? Aposentada do INSS. O juiz determinou de ofício tutela de urgência cautelar, daí que foram retidos 100%, foram retidos 100% de sua aposentadoria, no valor de R$ 1.500. Lembre-se de que a execução é de R$ 72 mil, tá? A execução é de R$ 72 mil. O juiz determinou de ofício tutela de urgência, de natureza cautelar, daí porque foram retidos 100% da sua aposentadoria, o que atualmente é a sua única renda, já havendo outros R$ 3 mil penhorados. Então aqui você tem um total bloqueado, um total penhorado de R$ 4.500, enquanto o valor da execução, olha só, enquanto o valor da execução é R$ 4.500. Estou aqui na dúvida se é ação rescisória, estou na dúvida se é embargo de terceiro, também já que é execução, também estou na dúvida se são embargos à execução. O que é que você vai fazer? Então, primeira coisa é que a dúvida é sua amiga, tá? Se você ficar em dúvida em 3, 4 peças, 5 peças, não é nenhum problema.
a dúvida é sua amiga. Eu estou em dúvida em 3 peças. Ação rescisória, porque falou em trânsito em julgado, embargo de terceiro, embargos à execução, que é que eu vou fazer. Como a prova é pesquisada, e aí é que reside o estudo ativo, tá? Como a prova é pesquisada, e vocês têm que se acostumar com esse estudo ativo, a primeira coisa que você vai fazer é tornar essa dúvida sua amiga e usar uma arma contra a FGV, que é uma arma autorizada pela própria FGV. Que arma é essa, professor? A pesquisa. Quando a FGV ela permitiu a prova de segunda fase ser pesquisada, quando ela permitiu a pesquisa, ela simplesmente entregou o ouro ao bandido. Ela simplesmente entregou toda a prova de segunda fase nas mãos de vocês. Toda a prova de segunda fase nas mãos de vocês. Eu vou lhe mostrar que a pesquisa é a sua amiga e essa pesquisa ela vai livrar você, ela vai blindar você, ela vai livrar você das sacanagens da FGV. Ó, artigo 966 é o que fala sobre a ação rescisória. A decisão de mérito transitada em julgado, nós temos lá uma decisão de mérito, temos, que foi a decisão que julgou a reclamação trabalhista. Transitada em julgado. A questão disse lá, vamos voltar. Questão disse lá que houve o trânsito em julgado. Que houve o trânsito em julgado, tá? Cadê? Cadê? Tá bem aqui. A decisão transitou, tá aqui, advindo, deixa eu pegar aqui outra cor, advindo o trânsito em, advindo o trânsito em julgado, tá aqui. Eu tenho a decisão de mérito? Tenho. Então eu tenho o quê? Para caber ação rescisória, eu tenho o quê? Uma decisão de mérito, beleza. Eu tenho uma decisão transitada em julgado, beleza. Até agora eu tenho 2 requisitos. Que pode ser rescindida quando? Aí ele vai começar. Quando se verificar para verificação corrupção do juiz, for proferida por juiz impedido ou incapaz ou incompetente, dolo ou coação, ofender a coisa julgada, violar a lei, for fundada em prova falsa, obtiver o autor posteriormente prova nova, for fundada em erro de fato. Vocês conseguiram encontrar algum desses defeitos lá no processo? Vocês conseguiram encontrar alguma dessas nulidades lá no processo? Vamos lá. Cara, questão não trouxe nada. Questão diz que o Jefferson Pérez ingressou bem aqui, ó, com reclamação trabalhista contra, né? Reclamação trabalhista contra o ex-empregador, tá? A ação foi ajuizada 30 de janeiro, tramitou perante a quinquagésima vara e a sentença julgou. Questão não trouxe nada. Questão não trouxe nada. Questão não disse nada com relação à contestação. O que é que foi contestado? A audiência. A sociedade recorreu. Cara, não tem nenhuma informação sobre nulidade. Se não tem nenhuma informação sobre nulidade, pessoal, então, infelizmente, não cabe ação rescisória. E teve muita gente que fez essa peça aqui. Muita gente fez a peça de ação rescisória e não cabia ação rescisória. Você tinha uma sentença de mérito? Tinha. Transitado em julgado? Tinha. Mas não tinha essa sentença de mérito, nenhum defeito previsto em lei. Até porque não era nem difícil de enxergar a inexistência do defeito, porque a questão não trouxe nenhum dado. E se tivesse havido algum defeito, algum dado, esse defeito, esse dado estava pulando aqui. O processo era sumaríssimo e houve citação por edital. O juiz era incompetente, porque o juiz era da vara civil e não a trabalhista. Não tem nada disso. Houve corrupção. O juiz era parente da parte. O juiz era amigo íntimo. Cara, não tem isso. Não tem. Entendeu? Não tem. Então a gente descarta a ação rescisória. A sua próxima dúvida é se seria um embargo de terceiro, tá? Embargo de terceiro, já que Maria, ela saiu da sociedade 4 anos antes da reclamação trabalhista e, portanto, ela não tinha nenhum tipo de responsabilidade. E aí a gente vai para o artigo do CPC, você vai
no artigo 674 do CPC, a prova é pesquisada. Você não precisa saber isso de cor. Você vai lá no artigo 674 do CPC para saber se é caso de embargo de terceiro, tá? Vamos lá, todo mundo junto comigo para o 674, tá? Para o 674 do CPC. Então, bora botar aqui artigo 674 do CPC, tá? 674 do CPC. Cliquei aqui, vou abrir. Abre, meu filho, abre, tio César. Pronto. Artigo 674 do CPC. Tá aqui o danadinho, tá? Tá aqui o danadinho. Aqui. Aqui. Será que é o 674 do CPC? Ó, quem... Vamos ler. A gente precisa saber. A gente vai na lei para saber, tá? Se o CPC, se o embarque terceiro cabe. Como é que eu sei se o embarque terceiro cabe ou não cabe? Como é que eu sei se ele cabe ou não cabe? Eu sei se ele cabe ou não cabe, se eu for até a lei que delimita, que estabelece, que define aquela ação, aquele recurso. Eu estava na dúvida se era rescisória, fui na lei da rescisória, não era. Estou na dúvida agora se é embargo de terceiro, eu vou aqui, ó. É simples, ó. Quem não sendo parte no processo, olha, obrigado Maria James, ó. Quem não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição de bens. A mulherzinha, a Maria Pérez, aparentemente não é parte do processo, ou pelo menos ela não tem o que? Responsabilidade. Sofrer constrição ou ameaça. Ela teve a aposentadoria penhorada, bloqueada, ela sofreu constrição, ela foi ameaçada. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, sobre os quais tem direito incompatível com o ato constritivo. Todo mundo sabe que não pode penhorar proventos de aposentadoria. E ela, Maria, não tem responsabilidade porque ela saiu há mais de 2 anos. Desculpa, a reclamação trabalhista foi proposta há mais de 4 anos após a sua saída. Bastariam 2. Poderá requerer o desfazimento ou a inibição por meio de embargo de terceiro. Até aqui parece que cabem em embargo de terceiro. Mas, pessoal, o 674 acaba aqui ou tem mais embaixo? Tem mais embaixo. Então, vamos ler o que é que tem aqui mais embaixo. Os embargos de terceiro podem ser do terceiro proprietário, fiduciário, não é o caso. Considera-se terceira para ajuizamento do embargo o cônjuge ou companheiro, não é, porque lá são irmãos. O adquirente de bens decorre da decisão declarada ineficácia da alienação, não teve venda de nada. Quem sofre constituição judicial de aqui, ó. Quem sofre desconsideração judicial, olha aqui, ó. Quem sofre desconsideração, constrição judicial por força de desconsideração de personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. Aí eu pergunto a você, Maria fez parte do incidente de desconsideração? Fez, tá bem aqui, ó, ela fez parte. Maria fez parte do incidente de desconsideração. Questão disse aqui, ó. Questão disse, cadê? Onde é a questão diz? Me ajuda aí. Aqui, ó. IDPJ citou Pedro Serra e Maria Serra. A Maria fez parte do incidente de desconsideração. Se a Maria fez parte do incidente de desconsideração, Maria é terceira? Não é. Ai, mas isso é muito difícil de saber. É não. Isso é muito fácil de saber. Por quê? Porque a prova ela é o quê? A prova é pesquisada. Técnica número 1, tenha dúvida. Sempre tenha dúvida. Aquela pessoa que tem 100% de certeza, ou como se diz, certeza absoluta, é a pessoa que vai errar a peça. A gente não pode ter certeza absoluta. A gente sempre tem que ter dúvida. Tenha dúvida. 2, técnica número 2. De novo,
Técnica número 2. Número 2. Pesquise. Vá na lei. Está na dúvida em 5 peças? Vá na lei e veja para que é que serve na lei cada peça. E veja que se aquela peça, se aquele cabimento da peça se adequa ao enunciado da questão. E você viu que a ação rescisória estava bem pertinho de dar certo, mas não deu, por um detalhe. Embargo de terceiro estava bem pertinho de dar certo, mas não deu, por um detalhe. Detalhe que você tem acesso, que está no enunciado. Detalhe que você tem acesso, porque se trata de uma pesquisa e a prova é pesquisada. Bora voltar, bora voltar. Se não cabe embargo de terceiro, e eu estou na execução e houve penhora dos bens, pode ser que caiba o quê? Embargos à execução. Aí os embargos à execução, artigo 884 da CLT. Vamos ver o que é que diz, né? Vamos ver o que é que diz o artigo 884 da CLT. Artigo 884 da CLT. Olha só o que vai dizer 884 da CLT. Deixa eu abrir. Vou fechar essa daqui. Deixa aqui aberto. Vamos ver aqui direitinho. Vamos ver aqui direitinho. Artigo 884. Artigo 884 da CLT. 884. Embargos à execução. Garantida a execução ou penhorados os bens, olha só, garantida a execução ou penhorados os bens, terá executado 5 dias para apresentar embargos à execução, cabendo igual prazo ao exequente. Garantida a execução, tá? Garantida, olha aqui, garantida a execução. Pessoal, olha o detalhe. E você tem acesso a essa informação. Você, meu aluno, principalmente você que foi meu aluno, quantas vezes eu não disse isso? Que só cabem embargos à execução se houver garantia de 100% do juízo. Olha aqui. Pessoal, a execução é de R$ 72 mil. Só foram penhorados 4.500. Não houve garantia do juízo. Não houve garantia do juízo. Não é simples assim. Não houve garantia. Então, infelizmente, pessoal, e aqui muitos de vocês caíram nessa pegadinha, não cabe ação rescisória, não cabe embargo de terceiro, não cabe embargos à execução. Terceira regra, preste atenção ao final. A FGV é tão boazinha, entre aspas, tão boazinha, que a FGV coloca em negrito. Só para quando você disser, eu não li, eu não vi, ai meu Deus, ela sambar na sua cara, está em negrito, não viu porque não prestou atenção. Cara, a regra número 3 simplesmente é ler a parte final da peça. É exatamente a parte final da peça não, a parte final do enunciado, tá? É exatamente a parte final do enunciado, essa partezinha que ela vai direcionar para o que ela quer. Como é que a FGV monta a pegadinha dela? Ela monta a pegadinha dela assim. O que eu estou dizendo para vocês é ouro. Ela monta a pegadinha dela assim. Ela começa a falar, dando a entender que era RO, recurso de revista, depois a ação rescisória, embargo à execução, embargo de terceiro, e no final ela quer outra coisa. Por quê? Porque a peça que cai na prova é a peça que FGV quer, não é a peça que você quer. Eu sei que você queria uma reclamação trabalhista, uma contestação, um RO. Pode até, eu acho que não cai tão fácil. Pode até cair, mas eles vão fazer de um jeito que, mesmo sendo a peça a reclamação trabalhista, vocês vão achar que são outras duas. Mesmo sendo a peça a contestação, você vai achar que são outras duas. É assim que ela constrói a pegadinha. É assim que eu estou tentando blindar você da pegadinha, tá? Blindar você da pegadinha. Como é que você vai fazer? Você vai prestar atenção
ao que ela quer. E sempre aquilo que ela quer está na última estrofe, está no último, como se fosse uma poesia, está no último parágrafo. E ela coloca até de negrito. Ela não tem obrigação de colocar de negrito. Próxima prova ela pode até desnegritar, mas geralmente está de negrito. Vamos lá. Ó, considerando os fatos narrados, a CLT e o CPC, e tendo em vista que você foi contratado para defender os interesses de Maria, a sua cliente é Maria, como houve intimação da decisão que julgou o IDPJ, os embargos à execução são para você impugnar a execução. Os embargos de terceiros são para você impugnar a execução. A ação rescisória é para você impugnar a sentença de mérito, mas ela, a FGV, ela não quer que você impugne a execução. A FGV, ela não quer que você impugne a sentença. A FGV quer que você impugne a decisão que julgou o IDPJ. Então é aqui, pessoal, terceira regra, terceira técnica é quando ela define a peça que ela quer, quando ela define a peça que você quer fazer, geralmente ela deixa isso para o final. Olha só, nas 3 linhas finais, ela fez você comer pipoca durante um parágrafo, durante 2 parágrafos, durante 3 parágrafos, 4 parágrafos, 5 parágrafos, mas geralmente é no último parágrafo que ela vai dizer o que ela quer. E por que é, professor, que ela deixa para dizer no último parágrafo? Porque ela sabe que sua mente está cansada. Porque ela sabe que você está confuso entre 3, 4, 5 peças diferentes quando ela quer uma sexta. Nós estamos num processo de execução, hein? Nós estamos num processo de. Deixa eu ajeitar isso aqui. Vou ter que recarregar. Nós estamos num processo de. Nós estamos num processo de execução das decisões, intimação. Deixa eu pintar logo isso aqui. Intimação da decisão. Das decisões do juiz na execução, agravo de petição. Se você estiver na dúvida se é ou não é agravo de petição, vamos pesquisar. 855A aplica-se ao incidente de desconsideração da pessoa jurídica, artigo tal, 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 tal. Da decisão vamos lá, da decisão, acho que vai dar certo agora, pronto. Da decisão Vamos lá. Da decisão interlocutória, que é acolher ou rejeitar o incidente. Na fase de cognição, não cabe recurso imediato. Na CLT de vocês, você tem aí que é mandado de segurança. Na fase da execução, que é o que a gente quer, cabe agravo de petição, independente da garantia do juiz. Acabou, se morreu. Tá? Aí. Intimado da decisão que julgou o IDPJ, agravo, tá? Agravo de petição, tá?